Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Aos domingos pela manhã, nós estamos ainda com a série de sermões do Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Estamos quase finalizando. Já estamos nas conclusões do Sermão do Monte. Mateus, capítulo 7, verso 21 a 23. Podemos ler juntos, a uma só voz? Leiamos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Palavra do Senhor, as nossas vidas nesta manhã. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler, a Tua mensagem para nós nesta manhã, Pai. Que o Senhor nos use por misericórdia e graça e para a honra, glória e louvor do Teu nome. Estamos aqui na Tua inteira dependência. Abençoe cada irmão, cada irmã que estará ouvindo, aqueles que nos acompanham pela internet, que a Tua bênção, Pai, alcance a cada um de forma poderosa. É a oração que te fazemos, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, imagine você chegar no céu, estar diante de Jesus e apresentar para Ele tudo aquilo que você fez no seu nome enquanto você esteve aqui na terra. E você virar para Jesus e falar, Jesus, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós expelimos muitos demônios, em Teu nome nós fizemos muitos milagres. Nós temos Te honrado, Te chamado de Senhor e Senhor. Nós fomos aplaudidos por vários homens. As nossas boas obras foram reconhecidas por vários homens. E essas pessoas estavam assim tão satisfeitas com elas mesmas que nem imaginavam que pudessem ser reprovadas pelo Senhor Jesus. E depois da pessoa apresentar toda a sua lista de boas obras, toda a sua lista daquilo que ele fez em nome de Jesus, Jesus chega para essa pessoa e diz para ela, não te conheço, aparta-te de mim, vá para o inferno. Imagine que situação nós temos aqui nesse texto. É isso que o texto está nos falando. Fala-nos acerca daqueles que tinham a sua casa construída na areia, ou ainda daqueles que entrarão pela porta larga, conforme já foi ministrado aqui pela manhã. Mas por que essas obras e por que esses sujeitos não foram aceitos por Jesus? Sobre isso que nós vamos falar neste momento. O bispo Riley, um irmão em Cristo, muito querido, ele dá ao título deste episódio de A Inutilidade de uma Profissão Meramente Externa do Cristianismo. Uma profissão da nossa fé meramente externa é inútil. Por isso que ele começa no verso 21 dizendo, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Nem todos os que professam o cristianismo, nem todos os que dizem ser cristãos, serão de fato e de verdade salvos. Nesse início da conclusão do Sermão do Monte, Jesus parte dos falsos profetas, que foi falado anteriormente, para os falsos professos, uma profissão de fé inútil. John Stott, no seu Sermão do Monte,
ele nos diz que esta é uma profissão meramente verbal. Muitas vezes nós perguntamos para uma pessoa, qual é a sua religião? E ela então fala, mas ela não é praticante, ela não vive aquilo. Spurgeon, comentando esse texto, ele nos diz, somente um credo ortodoxo não é suficiente para salvar. Não adianta eu saber a doutrina, não adianta eu saber as orações certas, não adianta eu saber os versículos de cor e salteado, isso não basta para nós sermos salvos. Não basta uma confissão correta para sermos salvos. Um pastor do Nordeste, pastor Carlos Queiroz, escreveu um comentário do Sermão do Monte maravilhoso, um dos comentários mais lindos que eu já li. O título do livro é Ser é o Bastante. Ser é o Bastante. Ele faz um comentário bem diferente de um comentário comum. E ele, nesse seu comentário, ele diz o seguinte, podemos ter confissões corretas, conhecimento sistematizado das Escrituras, elaborações doutrinárias inteligentes, sem que haja, no entanto, o mínimo de compromisso e obediência às palavras de Jesus Cristo. Nem todo o que me diz. Há aqueles irmãos que têm uma fé genuína, que vão entrar no reino de Deus, mas há aqueles que têm uma fé falsa, que vão ficar fora do reino de Deus. Não vão entrar pela porta estreita, mas vão entrar pela porta larga. As pessoas, elas não se salvam por meio daquilo que elas dizem a Jesus ou sobre Jesus. É o que o texto está dizendo, nem todo aquele que me diz. Muitos naquele dia hão de dizer-me. Não é o fato de nós falarmos a Jesus ou falarmos sobre Jesus que vai garantir a nossa salvação. O nosso destino final, nos diz John Stott, será estabelecido, e Jesus insiste, não pelo que nós dizemos dele, né? Não por aquilo que nós falamos acerca dele, nem pelo que nós vamos dizer sobre ele no último dia, mas por fazermos o que dizemos e por estar a nossa profissão verbal acompanhada de obediência moral. Senhor, 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 Senhor. Vejam que eles não estavam proclamando o senhorio de Jesus Cristo, mas o próprio senhorio de si mesmos. Lucas, no mesmo texto que nós temos em Mateus, Lucas diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Aqui Jesus está tratando daqueles que têm uma fé falsa, daqueles que são do verso 20, pois pelos seus frutos os conhecereis. Jesus continua falando acerca dos falsos adoradores, dos falsos profetas, daqueles que proferem mentiras e fingem estar falando a verdade. Estas pessoas podem enganar os outros, mas elas não podem enganar a Deus. O justo juiz, o Deus soberano, que julga mentes e corações. Senhor, Senhor, elas chamam Jesus de Senhor, mas não se submetem ao seu senhorio. É uma profissão verbal, não moral, uma profissão apenas de lábios, uma profissão sem vida. Não podem ser afirmações cheias de verdades, mas afirmações vazias que se perdem ao vento. Podem ser confissões hipócritas e falsas. Spurgeon, falando sobre esse texto no seu comentário de Mateus, ele nos diz, se não obedecemos à vontade do Pai, nós não prestamos uma verdadeira honra ao Filho. Nós podemos confessar os nossos deveres para com Jesus e assim chamá-lo Senhor, Senhor. Porém, se nós nunca, na prática, realizarmos essas obrigações de que valem as nossas afirmações, o nosso rei não recebe em seu reino
aqueles cuja religião está nas palavras, nas cerimônias, mas apenas aqueles cujas vidas exibem a obediência do verdadeiro discipulado. Não basta falarmos, não basta confessarmos, não basta professarmos, nós temos que viver aquilo que professamos, aquilo que nós falamos. Por isso Jesus fala, mas, aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aqueles que entrarão pela porta estreita, aqueles que têm a sua casa firmada na rocha, estes são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Veja que Jesus não está interessado nas nossas boas obras. Jesus não está interessado em coisas miraculosas que porventura possamos fazer. Jesus não está interessado na nossa retórica acerca daquilo que nós professamos, acerca da nossa fé. Por isso que ele fala que aqueles que entrarão no reino são os que fazem a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é ter um coração obediente. Fazer a vontade do Pai é não se preocupar com coisas espetaculares, é ser uma pessoa humilde de espírito, é ter um coração manso, é ter um coração compassivo, é ter um coração misericordioso. Fazer a vontade do Pai é desaparecer no cumprimento do dever cristão, fazendo somente para Cristo aparecer. Fazer a vontade do Pai é orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Veja o que ele nos diz no verso 22, e ele recrudesce a sua exortação. Verso 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos milagres? Veja que o texto começa com muitos, muitos irmãos. Não são os poucos que serão reprovados. Muitos não são os poucos que entrarão pela porta larga. Muitos são aqueles que constroem a sua casa na areia. Não são poucos os que entrarão pela porta larga, e não são poucos aqueles que têm a sua casa construída sobre areia, mas sim muitos. É o que Jesus está dizendo, muitos e não poucos. Naquele dia, que dia é esse? Naquele dia, no dia do julgamento final, essas pessoas declaravam ter realizado obras maravilhosas, porém a confiança delas estava nelas mesmas. Assim, essas obras, por mais espetaculares que elas fossem, elas não poderiam ser autenticadas como uma genuína fé. Ninguém destituído de fé autêntica pode dar bons frutos. Uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Veja que 3 vezes ele repete em teu nome. Olha que interessante. Ele diz, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Agora preste atenção comigo. Em teu nome nós não profetizamos. Profetizar é um dom do Espírito. Em teu nome não expelimos demônios. Expelir demônios é um dom do Espírito. Em teu nome não fizemos muitos milagres. É um dom do Espírito. O que ele está dizendo para nós? Que uma pessoa que tem dons, ainda que sejam dons espirituais, elas podem não ser convertidas. Elas podem não ser salvas. Ele está dizendo para nós que os dons espirituais não autenticam uma verdadeira fé. Nós temos um caso muito peculiar, que eram os irmãos de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, nos diz que a igreja de Corinto tinha todos os dons, e nenhum dom lhes faltava. Mas Paulo, no capítulo 3, ele tem que dizer, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a criancinhas em Cristo Jesus, como carnais. Faltava-lhe o dom maior, que é o dom do amor. Essas pessoas recorrem ao nome de Jesus como se suas obras tivessem a chancela de Cristo.
em teu nome, traduziria que eles tinham intimidade com Cristo, o que não era a verdade. Denegriam o nome de Jesus usando-o como uma fórmula mágica. Jesus não está negando, irmãos, essas obras. Jesus não está negando o fato deles expulsarem demônios no seu nome. Jesus não está negando o fato deles fazerem milagres em seu nome. Mas Jesus nega que tais obras tenham sido feitas para a glória de Deus. E obras que foram feitas não por um coração sincero. Os poderes das trevas existem. O diabo tem poder para fazer maravilhas. Se vocês lerem depois em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, nos fala que com a vinda do iníquo haverá uma forte manifestação de poder de sinais e maravilhas, todas elas falsas. Imaginem uma grande manifestação de poder e sinais e maravilhas, mas todas elas falsas. Ou ainda Atos, capítulo 19, versículo 13 e 14, que nos fala dos 7 filhos de Seva. Interessante essa passagem dos 7 filhos de Seva. Tentaram imitar Paulo no exercício de poderes miraculosos, mas fracassaram no exercício do exorcismo. Eles foram desmascarados como charlatões e, como castigo, eles foram espancados e perseguidos na rua por um demônio particular agressivo. Levaram uma sova dos demônios. Levaram realmente agressividade por parte dos demônios. Eram falsos naquilo que faziam e naquilo que diziam. Os magos no Egito fizeram os 2 primeiros milagres das 10 pragas, mas o terceiro milagre em diante eles não conseguiram reproduzir. É provável que tenham feito tais milagres e prodígios, é fato, mas o Senhor muitas vezes usa até os ímpios para o seu propósito. Como, por exemplo, Demas. É provável que Demas, que abandonou Paulo, abandonou o ministério, é provável que Demas tenha pregado vários sermões maravilhosos. Judas Iscariotes é outro exemplo. Ele estava no meio dos 12 vocacionados por Jesus. Ele estava no meio dos 12 eleitos por Jesus. Aqui em Mateus 7, o que está em xeque não é que a pregação tenha sido errônea, ou os milagres espúrios, ou ambos, mas o fato era que eles não praticavam o que pregavam, suas vidas eram inautênticas. Irmãos, dons espetaculares e obras miraculosas não significam que quem as pratica é uma pessoa salva e regenerada. Nunca se esqueçam disso. Não que eu seja contra as obras espetaculares do Espírito Santo. Não que eu seja contra em relação aos milagres. Os milagres acontecem. A obra de Deus é uma obra miraculosa. São milagres atrás de milagres. Só de estarmos vivos aqui neste momento, nesta manhã, esse é o milagre de Deus. Spurgeon, continuando falando desse texto, ele nos diz: toda pregação do mundo não salvará o pregador se ele não pratica aquilo que ele prega. Vejam o último versículo, o mais forte de todos. Veja como ele conclui: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Jesus deixa de lado os falsos crentes, aquilo que eles professam, e passa agora ele mesmo a professar acerca desses falsos crentes. E Jesus diz: nunca vos conheci. Como em Timóteo, 2 Timóteo 2,19, que nos diz que o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Jesus disse nunca, nunca, ou seja,
e nem mesmo em um momento eu conheci vocês. Jesus, ele é onisciente, ele sonda mentes e corações, conforme diz Jesus na carta de Tiatira: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Esses falsos profetas se apresentavam como amigos íntimos de Jesus, mas Jesus lhes fala que nunca os conheceu como seus amigos. Ainda há um fator, que é a palavra conhecer. Jesus era judeu. Mateus é o mais judaico de todos os evangelhos, porque Mateus foi escrito por um judeu, Mateus, e Mateus foi escrito para os judeus. Portanto, quando Jesus fala que nunca vos conheci, ele está usando o verbo conhecer no seu sentido judaico. Conhecer é ser eleito, conhecer é ser separado. Conhecer para o judeu é iadá, é ter um relacionamento íntimo. Portanto, aqui fala do amor eletivo de Deus. Jesus, quando ele diz, nunca vos conheci, Jesus está dizendo, vocês não fazem parte dos meus discípulos. Vocês não são aqueles que entrarão na porta estreita. Vocês não são aqueles com quem eu tenho intimidade. Vocês não são aqueles que eu elegi. Concluindo com algumas lições para nós. Primeira lição, nos diz o texto, Jesus é o Senhor dos senhores. Aleluias por isso. Jesus é o soberano Rei dos reis. Jesus é o Kyrios. Jesus é aquele que reina eternamente. Jesus é Deus. Ele é o divino Senhor. Ninguém o engana. Ele fala, meu Pai. Ele afirma a sua filiação com Deus. Jesus se considerava filho de Deus em um sentido muito especial. Ele desfruta da comunhão e da essência do Pai. Jesus era o unigênito de Deus, ele era um com o Pai. E Jesus declara sua filiação divina e trinitária. Jesus era um com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus é aquele que não aceita falso testemunho. Jesus é aquele que ninguém pode enganar. Em segundo lugar, nem toda confessionalidade é legítima. Nem toda confessionalidade é legítima. As aparências enganam. E Jesus, irmãos, Jesus não se deixa impressionar pelas belas palavras. Jesus não se deixa impressionar pelos nossos dons, porque afinal foi Ele quem nos deu. Jesus não se deixa impressionar pelas coisas miraculosas, extraordinárias. O bispo Riley, comentando ainda esse texto, ele nos diz, para salvar uma alma é preciso muito mais do que a maioria das pessoas parece julgar necessário. Podemos até ter sido batizados em nome de Cristo e nos orgulhar em nossos privilégios eclesiásticos. Podemos ser donos de grande conhecimento intelectual e estar bem satisfeitos com a nossa condição. Mas durante todo esse tempo, nós temos praticado a vontade do Pai Celestial? Somente aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão no reino dos céus. Temos verdadeiramente nos arrependido? Temos realmente confiado em Cristo e vivendo vidas santas e humildes? Se assim não for, a despeito de todos os nossos privilégios e do nosso professo cristianismo, nós perdemos o céu, afinal, e seremos rejeitados para todo sempre. E ouviremos aquelas terríveis palavras, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade. Veja que a falsidade, ela é igualada à iniquidade. Para ser salvo é necessário muito mais do que apenas uma profissão de fé. Em terceiro lugar, a obediência. É o que Jesus requer de nós, obediência. Uma das coisas mais
preciosas para Deus é um coração obediente, é um coração completamente inclinado para Ele. Os falsos profetas colocaram o sucesso acima da obediência. Qual era a principal característica de um legítimo filho de Deus? Não é fazer milagres, não é curar, não é fazer exorcismos, não é professar uma fé ou uma ortodoxia bem formulada. A principal característica de um legítimo filho de Deus é a obediência, é fazer a vontade do Pai. Pai nosso, seja feita a tua vontade. Irmãos, como nós temos que lutar com isso, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Muitas vezes queremos que a nossa vontade impere, e essa é uma força titânica que impera em nossos corações. Orarmos para que o nosso desejo seja realizado, mas temos que orar: Pai, seja feita a tua vontade. Os verdadeiros filhos de Deus se submetem à vontade do Pai. Jesus ia ser morto, Jesus ia ser crucificado, mas ali no Getsêmani, em lágrimas, Jesus disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Donald Carson, comentando esse texto, ele nos diz: é verdade que as pessoas são salvas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, mas é igualmente verdade que a graça de Deus na vida de um indivíduo resulta inevitavelmente em obediência. Qualquer outra ideia da graça diminui seu valor e a transforma em algo irreconhecível. A graça salva, mas um coração salvo é um coração grato e obediente a Deus. Por fim, a quarta lição que fica para nós é que Jesus também é um juiz e um dia virá julgar todos nós. Mateus 25, 31 a 33 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Portanto, cuidado com a esquerda, porque as ovelhas vão ficar à direita, mas os cabritos à esquerda. Um dia, crentes e não crentes estarão diante do grande trono de julgamento de Jesus Cristo e terão que prestar suas contas. Ninguém deixará de ser julgado, irmãos. Um dia iremos prestar contas a Deus. O que Deus dirá de nós naquele dia? Quanto você tem santificado a sua vida na expectativa da volta de Cristo para o grande julgamento final? Como têm estado as tuas vestes? As tuas vestes têm estado brancas e alvas? Todo dia eu oro, irmãos: Jesus, obrigado pela tua vinda, mas que quando o Senhor vier, o Senhor possa me achar orando, vigiando e com as minhas vestes alvas. Branqueie as minhas vestes, Senhor Jesus. Um dia Jesus virá, isso é uma bênção, mas lembre-se que junto com a sua volta virá também o julgamento final. Jesus é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso juiz. E quando Jesus voltar, que Ele possa encontrar as nossas lamparinas cheias de óleo e acesas, e com as nossas vestes brancas. Como diz Eclesiastes, em todo tempo sejam alvas as nossas vestes. Que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes. Que Jesus venha nos buscar e Ele possa dizer a cada um de nós, ao invés de apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, Ele possa dizer de cada um de nós: vinde, benditos de meu Pai, e entrai no reino. Tomai a posse daquilo que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo.
Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar em pé, vamos orar e receber a bênção. Pai querido e santo, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra que tanto nos fala, nos exorta e nos ensina. Pai querido, a nossa oração é, ó Jesus, que em todo o tempo sejam alvas as nossas vestes. Que quando o Senhor voltar, Jesus, o Senhor possa nos encontrar orando, vigiando e com as nossas vestes alvas. E que possamos ouvir de Ti, ó Pai, sejam bem-vindos ao lar que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Bendita é a Tua volta, Senhor. Bendito é quando o Senhor vier nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoe a Tua igreja, Pai, cada irmão, cada irmã que aqui está, aqueles que nos ouvem pela internet, que a Tua bênção repouse sobre cada um. Dê a nós um restante de domingo, abençoado por Ti na Tua presença. Abençoe a escola dominical que vamos ter agora. Que o Senhor unja com Teu Espírito cada professor que estará lecionando em Teu nome. Que seja a Tua voz falando em cada coração. Assim nós te oramos, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebamos a bênção. Que o grande e imensurável amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, as bênçãos e o poder do Espírito Santo, seja hoje e para todo sempre, com esta amada igreja e com todo o teu povo, ó Pai, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor.